E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo podcast Ninja Factory. Nesse podcast onde você vai aprender como se tornar um ninja do século XXI. E aqui a gente vai trazer informações de qualidade, buscando sempre algum conhecimento científico e trazendo o que a gente pode aplicar na nossa prática no dia a dia. Meu nome é Danilo Brustolini, eu sou formado em Educação Física, eu já falei um pouquinho da minha formação no primeiro podcast, se você não conferiu, confere lá. Mas eu sou instrutor de parkour e eu tento trazer o máximo de conteúdo possível para que as pessoas aprendam e desenvolvam de uma forma não só física, mas de uma forma mental e que você mude a sua forma de enxergar a prática. E hoje comigo eu tenho minha irmã Karina, irmã da Danilo, sou nutricionista, fiz parte do primeiro podcast com vocês e hoje estou aqui novamente fazendo parte. Então hoje a ideia aqui é falar um pouco sobre, será que é possível aprender o parkour pela internet? Será que tem como você aprender apenas assistindo vídeos ou tendo uma instrução sem ser presencial? E quem vai comandar esse podcast hoje é minha irmã, porque nós aprendemos o parkour de uma forma diferente. Eu aprendi através de uma forma e ela foi instruída por mim, então ela já começou com alguém ensinando. Então são duas formas diferentes de aprender a prática e que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje. E tá no comando dela. Exatamente. Hoje eu que tô comandando aqui o podcast. Adoro. Pois é, igual ele falou, né? Eu já conheci o parkour porque ele conhecia, ele já me contou. Então eu aprendi com ele. Mas a gente quer saber, acho que é uma dúvida comum aí, de onde que surgiu essa ideia, onde você se interessou, onde você viu, nossa, parkour, que legal. Como que você conheceu então o parkour? Então, eu comecei o parkour em 2008, foi através, assim, já via na internet um pouquinho, já vi em vídeos, mas eu nem sabia que isso era uma prática, nem sabia que tinha o nome parkour. Eu fui descobrir o nome parkour mesmo, foi dentro da educação física na escola. Então, um grupo de estagiários que estava fazendo atividade lá resolveu levar como proposta para trabalhar um pouco do parkour. Era uma modalidade que estava em alta na internet, que estava em alta tanto no YouTube, em filmes, estava bastante pessoa comentando sobre isso. E eles resolveram, vamos levar lá para o pessoal experimentar. Eles mesmos não sabiam muito do que estava fazendo, principalmente depois que eu comecei a praticar, eu percebi isso. Mas foi muito legal essa proposta e isso me fez buscar o que era o parkour. E tentar ir atrás. O que é essa prática? Como é que faz? Mas qual que foi a sua primeira impressão, assim, frente ao parkour, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas mais leigas, assim, veem o parkour e acham uma prática radical, né? Como que foi a sua impressão? O que te chamou a atenção para a prática? Não, eu acho que assim, o que chama a atenção das pessoas, o que me chamou a atenção foi justamente ver aquelas cenas de ação incrível, né? Você via aquela movimentação, o pessoal tendo controle. Acho que toda criança que assistiu Dragon Ball, assistiu animes, que via aqueles movimentos super da hora e falava, nossa, isso é possível? Tem como você fazer movimentos igual o Jack Chan nos filmes lá, só que existe uma prática que te ensina isso e é possível a pessoa alcançar? E eu fiquei, nossa, isso é muito bacana. E aí eu fui, como é que faz isso? Como é que funciona isso aí? Será que tem como mesmo aprender? Eu, principalmente na época, eu fazia natação, mas eu não tinha coordenação nenhuma para as outras atividades, nem participava da educação física na escola praticamente. E você acha que hoje, desde quando você conheceu o parkour até hoje, você acha que mudou a questão do conceito? Como que as pessoas estão vendo o parkour hoje? Um pouco, muito pouco ainda. Eu acho que assim, desde aquela época, quando eu cheguei em casa para falar, eu quero treinar parkour, já foi aquela coisa, não, você não vai treinar isso não, porque o que eles viam era uma coisa realmente muito perigosa. Mas aí eu tentei justificar, tentar mostrar outras coisas, tentar enxergar o que tinha por trás da prática, porque desde o início eu tive aquele interesse de pesquisar, de buscar o que era a prática, de como praticava, se tinha uma forma segura ou não de fazer aquilo. E inicialmente na minha cidade já existia um grupo. Então esse grupo foi onde eu comecei com eles. Esse grupo, na verdade, eles tinham acabado de começar. Então todo mundo estava começando na mesma. Esse grupo durou algum tempo ali, depois acho que cada um foi seguindo seu caminho. E hoje, assim, dos que começou nesse grupo que ainda pratica, sou só eu e que levou isso para frente também. Tá, então você está falando que você conheceu essa prática e você aprendeu estudando mesmo ela, né? Então foi pela internet que você fez. Acabei nem falando muito, mas você tinha perguntado se mudou a visão das pessoas. Acho que não mudou muito a visão nessa questão de achar perigoso ou não. Hoje tem um pouco mais de conhecimento, as pessoas veem um pouco mais na internet a prática. Isso na época estava em alta, tinha até um nome, o pessoal chamava de Le Parkour, né? Porque muita pessoa hoje você fala, não, é o Le Parkour, aí eles vão entender. Esquece que o Le significa só o.
Então, tipo assim, o nome da prática não é Le Parcours, é parkour só. Porque você não precisa falar o... Mas hoje as pessoas ainda têm aquele conceito que a prática é perigosa, que só jovens e muito bem condicionados podem praticar. Na verdade, existe formas diferentes de praticar. Então, as pessoas ainda não enxergaram isso. Isso é uma coisa que eu tento trazer aqui no podcast também, para que as pessoas consigam entender que a prática pode ser feita por qualquer pessoa, desde que seja adaptada. E sim, eu aprendi pela internet. Então, lá no início, quando eu comecei, tudo que eu fazia era baseado naquilo que eu via na internet. A gente assistia um vídeo, ia tentar replicar aquilo, pegava os movimentos, via como é que fazia a progressão dele. Tinha muitos poucos tutoriais antes, tinha alguns tutoriais sim já na internet, já tinha algumas pessoas que estavam postando, mas era muito pouco, tinha um vídeo que todo mundo assistia antes, que era o Parkour 101, que aí nele tinha vários movimentos, aí passava um cara fazendo um movimento e aí colocava um nome. E dali eu acho que a maioria das pessoas começou a replicar aqueles nomes também, pelo menos dentro do Brasil, muitas pessoas acho que aprenderam desse jeito. E eu sou de uma cidade pequena, então não tinha uma forma de ter um grupo muito grande, porque a cidade já tem poucas pessoas, então é comum não ter muitos praticantes dentro de uma prática pouco conhecida. Mas mesmo assim, como é que eu iria aprender de outra forma, né? Porque é difícil deslocar para cidades grandes, porque principalmente em Minas Gerais é só morro, curva, então não tem como ficar indo fácil, por exemplo, a cidade mais próxima grande é Belo Horizonte. Então não tinha como ter esse contato com outras pessoas. Então a forma era realmente aprender pela internet, porque era o caminho mais fácil, o caminho mais rápido e mais acessível no momento. E você acha que a sua formação ajudou hoje na sua atuação, no seu ensinar do parkour? Não, isso aí mudou completamente, né? Então eu aprendi pela internet inicialmente, mas minha formação trouxe um conhecimento por cima daquilo que com certeza moldou toda a prática que eu via, porque uma coisa é você aprender pela internet, aprender pela tentativa e erro, que é como a maioria dos praticantes aprendem. Na verdade, todo mundo aprende por tentativa e erro, mesmo fazendo uma aula. A única diferença é como é feita essa tentativa e como é feito esse erro. Porque são coisas um pouco diferentes de você sair tentando aleatoriamente e você ter uma instrução de como você vai tentar fazer um movimento. Que não, é a mesma coisa da natação, né? Não tem como uma pessoa aprender só lendo ou só vendo um vídeo. Você tem que ir para a prática fazer. Então, acho que já respondendo um pouquinho se é possível aprender pela internet, só que não é possível você ficar só assistindo e já vai aprender. Você tem que ir, colocar em prática e testar. Então, muito legal isso que você falou, né? A questão de você aprendeu na internet, né? E quais seriam, então, os maiores desafios, dificuldades de se aprender por esse meio? Então, eu acho que a maior dificuldade para quem vai aprender pela internet é que você começa a assistir o vídeo e vai tentar replicar, e se você não tem um conhecimento do seu corpo, tem uma grande chance de errar. Porque uma coisa é, como uma pessoa, às vezes, mesmo assistindo um tutorial na internet, a pessoa às vezes coloca um tutorial da forma que ele aprendeu, da forma como ele acha que deve ser aprendido, mas na verdade cada pessoa é diferente. Existem bilhões de pessoas na Terra e existem bilhões de formas das pessoas aprenderem. Então, você assistindo um vídeo é legal, você consegue replicar, você aprende muito sobre você mesmo nesse processo, só que também pode ser um pouco perigoso, porque você vai tentar replicar uma coisa e você não sabe como é que vai ser o resultado. Só na prática você vai descobrir ali se aquilo sai ou não. Tá, então, só para compreender melhor, então o parkour, ele pode, igual você respondeu, pode sim ser aprendido na internet. E acho que pode ser uma dúvida das pessoas se é preciso ter um acompanhamento, né, durante um presencial ou só pela internet você acha que é tranquilo? Então, eu comecei a aprender pela internet, só que como eu falei, eu estudava muito. Eu já buscava o conhecimento, eu não me contentava em só repetir um movimento por repetir, sem saber o que aquilo estava causando no meu corpo. Mesmo fazendo dessa forma, indo muito para a prática, sem ter um conhecimento de preparação física, sem saber o que eu estava fazendo ali, eu acabei gerando lesões em mim. Mesmo que não foi no momento, eu sei, por exemplo, eu tive uma lesão no joelho, que não foi dentro do parkour, foi na capoeira, mas eu acredito que realmente aquilo ali foi por causa dos anos que eu fiz de uma prática sem uma estrutura, porque era uma prática na tentativa e erro. E eu lembro no início eu fazia saltos, tipo, acho que vou ter que colocar umas cenas depois na edição, mas fazia alguns saltos sem preparo, sem saber o que eu estava fazendo. Porque saltar de um lugar alto para chegar num lugar baixo
não existe esforço. Realmente, qualquer pessoa consegue fazer, é só se soltar lá de cima, você vai chegar lá embaixo. Agora a questão é, seu corpo está preparado para fazer isso? E aí que entra aquela questão, se ter um acompanhamento é bom ou não. O padrão ouro que eu acredito é sempre ter um acompanhamento. Então, vamos lá, para qualquer coisa. Se você vai na academia, se vai fazer qualquer atividade, ter um personal é o padrão top, é o ideal e que nem todo mundo tem essas condições para ter. Vamos lá, esse é o melhor padrão porque você vai ter um feedback específico na hora que a pessoa vai estar ali te ensinando especificamente para as suas necessidades, para o que você tem capacidade de fazer. É você, é a melhor forma de você se desenvolver. Isso não só no parkour, mas em qualquer área. Se você tiver um professor específico para você, para poder analisar, você vai aprender muito mais rápido e muito melhor. Esse é o padrão ouro, mas não quer dizer que não tem outras formas. Por exemplo, a internet, eu acredito que você aprender puramente assistindo vídeo não é a melhor forma. É a forma provavelmente mais demorada que você vai aprender, porque você realmente vai aprender, você consegue colocar na prática, e pode ser que vai te causar mais lesões. Só que existe como misturar um pouquinho as coisas. Por exemplo, quando você está numa aula em grupo, você vai aprender muito também. Por exemplo, eu dou aula e tem várias pessoas. Cada pessoa, como instrutor ali, você consegue mais ou menos colocar para cada um. Lógico que isso ainda está abaixo do padrão ouro, que é individualmente, mas ainda está muito acima do padrão de que é você estar aprendendo só assistindo vídeo. E existe uma outra forma também, que é você ter alguém que vai te monitorar naqueles treinos, mesmo aprendendo à distância. Que isso é uma forma que também dá para aprender. Legal. Então, deu para entender um pouquinho assim? Eu acho que... Deu sim. Né? Então, e a internet também é uma forma mais fácil, né, de acesso. Hoje todo mundo, a maioria das pessoas, né, tem acesso à internet. Sim. Então isso acaba facilitando, né? E conte mais um pouquinho a respeito, assim, dessa questão de como você aprendeu mesmo na internet, né? Como que era, às vezes, como você sabia se você estava fazendo uma técnica correta? Assim, no início, se você saber se está fazendo a técnica correta ou não, era muito no sentimento. Acho que muitos praticantes fazem isso e cientificamente já foi comprovado que você se basear em sentimentos não é a melhor coisa para praticamente nada, porque a sensação interna sua é completamente diferente de uma pessoa para outra. A sensação que você tem, às vezes, mesmo de esforço, se você acredita que está fazendo esforço, você está contraindo um certo músculo, mas nem sempre quer dizer que isso é verdade. Se você simplesmente tiver com a carga mais alta, você vai contrair esse músculo de qualquer jeito, pensando ou não nele. Então, assim, o intuito de fazer aquilo ativamente é você, pela sensação, falar assim, eu fiz bem, fiz mal, é legal, você pode basear, mas cientificamente não significa nada, que é o que a maioria usa. Então, uma outra forma é você vendo o seu próprio vídeo, você gravando. Então, no início as pessoas gravavam muito, mas não para poder mostrar para as pessoas o que ele está fazendo. Nossa, eu sou capaz de fazer isso. Mas se visualizar fazendo. E é a partir dali você segue. Nossa, tá estranho comparado com o que eu vejo em outros vídeos. E aí você fala, tá, então eu preciso melhorar isso. Só que ainda assim você não tem a certeza se o que está sendo feito naquele outro vídeo é o ideal para o seu organismo. Porque às vezes aquela pessoa faz uma movimentação de um jeito que é uma movimentação muito legal e que para a estrutura física dele, porte físico de peso, altura, comprimento dos membros, é super legal, é a biomecânica correta para ele, e às vezes para outra pessoa não. Um exemplo é o próprio Usain Bolt, por exemplo. Ele, quando começou na corrida, muitas pessoas olhavam para ele e falavam, não, cara, você não é de sprint, você vai correr distância, porque você é alto, você está completamente fora do padrão do que os caras eram dos corredores da época, de sprint, de velocidade. E não. E aí o que acontece? Ele entrou para o sprint e teve que fazer certas adaptações. E o padrão que ele desenvolveu é um pouco diferente do que os outros fazem. E para ele foi o melhor, tanto é que ele teve resultado. E se tornou o melhor do mundo diversas vezes, ganhando várias medalhas. Mas por quê? Ele teve uma adaptação própria para o modelo dele. Agora imagina se ele estivesse tentando replicar a mesma técnica, a mesma forma que um baixinho faz. Não ia ter o mesmo resultado, ele não ia ter o mesmo desempenho. Não ia nunca alcançar o resultado que ele chegou. Né, pois é. Mas eu acredito que seja um pouco difícil você, às vezes, na internet, e para quem está começando, saber seguir uma sequência exata, né? Tem uma forma diferente de fazer isso? Então, geralmente as pessoas pegam vídeos aleatórios na internet e assistem, vou pegar um vídeo de um tutorial e você coloca uma meta para você.
Ah, eu quero aprender tal técnica. Aí você começa a buscar tudo sobre essa técnica, ver as pessoas, como é que faz. Antigamente, pelo menos, era muito assim que eu fazia. E eu acho que muitas pessoas faziam assim, buscava tudo sobre aquilo e tentava ir replicando e aprendendo. Uma forma legal, só que demanda bastante tempo e que nem sempre vai ser a forma ideal para você aprender ali. Mas hoje, por exemplo, existem vários instrutores fora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro existem instrutores de parkour. Então tem como você ir para aulas e aprender, mas, isso, por exemplo, na sua cidade não tem aula. Por exemplo, a maioria das cidades no Brasil atualmente não existem aulas de parkour, porque simplesmente é uma modalidade muito pequena comparada ao tamanho do Brasil. Tem muitos praticantes? Já tem. Falar que tem em todas as cidades? Não, não tem. Pode ter um praticante ou outro, mas é aquela pessoa que também está aprendendo na tentativa e erro e que às vezes não passou por formações. Por exemplo, eu passei por certos cursos que ajudou a validar aquele conhecimento que eu tive e estruturar. Porque uma coisa é você pegar, aprender na prática, aprender como você aprender, mas você não soube como estruturar aquilo de uma forma que a outra pessoa também pode aprender. E isso é a melhor forma, isso que diferencia um instrutor de um praticante. O praticante ele sabe muito bem como ele aprender, principalmente dentro do parkour que a maioria aprendeu sozinho, aprendeu na tentativa e erro. Só que ele não necessariamente sabe ensinar o outro, porque a forma que ele aprendeu às vezes vai ser horrível para outra pessoa. O mesmo padrão que fez ele saltar absurdamente vai ser o que vai fazer o outro se quebrar absurdamente. Então, saber adaptar é muito importante. E hoje, por exemplo, existe uma forma que é você aprender com instrução de alguém, mesmo que seja à distância. Isso eu comecei, por exemplo, quando eu comecei a fazer a formação dentro da Parkour Generation. Eu começava a observar o conteúdo que eles tinham e eu cheguei a fazer a formação com eles lá também no Adapt Qualifications. E nessa formação do Adapt, eu aprendi muito como ensinar. Eu já tinha formação, já estava fazendo minha formação na educação física, então eu já tinha um conhecimento base de biomecânica, cinesiologia, da fisiologia humana, como é que a gente pode estruturar um treino, saber como é que pode progredir ou não. E eu sempre pensei muito nesse lado. Se eu aprendi online, por que não tem como outras pessoas também aprender pela internet? Só que o que tinha de ruim enquanto eu aprendia? Que é, por exemplo, essa questão de você não estar sabendo o que está fazendo, para onde está indo. Então, você ter uma estrutura, ter alguém que, mesmo que seja à distância, que consiga te guiar, é muito importante. E foi aí que eu cheguei no Ninja Factory, né? Que é o que eu faço hoje, que a ideia é justamente da pessoa aprender, mesmo à distância, tendo uma certa estrutura no seu treino. Como você pode colocar aquilo ali de uma forma... Você vai aprender de uma forma estruturada. Agora você sabe o caminho para iniciar e se desenvolver fisicamente, mesmo que à distância. Bacana. Então, só para deixar mais claro, assim, a questão da... Quais os desafios que a pessoa encara com uma consultoria online? Quais as dificuldades? Com os positivos e negativos? Então, lógico, igual eu falei, o padrão ouro é você estar com alguém ali do seu lado, vendo cada repetição sua, já corrigindo na hora, não corrigindo na hora, mas te dando informações que vai te ajudar a chegar onde você quer. Isso é a função principal de um treinador. É ele te dar uma informação que você sozinho muitas vezes não conseguiria. Essa é a função principal. E isso na online você não consegue ter instantâneo. Isso é muito difícil da pessoa chegar e falar, cara, você vai corrigir isso agora, porque você só vai ver depois. Então, agora, as vantagens é justamente essa questão do tempo, mostrar para a pessoa o processo do aprendizado. Então, quem participa, ele consegue perceber que ele tem que correr atrás um pouquinho de aprender, mas você dá a estrutura para ele e você consegue analisar o vídeo. Não só, tipo, você se grava e você acha que está bom ou não. Você recebe instruções de como gravar, o que você vai fazer. E a base do que você deve fazer de condicionamento físico. Esse é o principal. Porque vai ser uma coisa feita para a pessoa. Não é feito assim, ó, toma esse treino aqui e vai repetir ele. Que é o que muitos programas de treino online fazem, é chegar e, tipo, toma isso aqui e segue. Por exemplo, eu cheguei a seguir, acho que muitas pessoas no parque chegaram a seguir um programa de treino que chama Air Alert. Ele é tipo assim, a ideia é justamente você tentar saltar mais alto. Ele foi um programa de treino criado dentro do basquete e que foi feito para profissionais saltarem mais. E esse protocolo era várias semanas com vários exercícios diferentes para poder fazer a pessoa treinar a impulsão. O que acontece? Muitas pessoas que fizeram isso no parkour melhoraram o salto, melhoraram muito e começaram a saltar muito mais alto. Muitas pessoas que fizeram esse mesmo treino se quebraram. Nossa. E por quê?
Porque está adaptado para uma pessoa e para outra pessoa não. Ou mesmo aquela pessoa que teve resultado, às vezes não foi o melhor método para ele. E para alguns sim, aquilo se encaixava. Embora seja um programa estudado que sirva para várias pessoas, não quer dizer que você seguir um programa pronto vai funcionar. Por isso que o ideal é você ter alguma coisa feita específica para a pessoa. Porque aí quando a pessoa vai seguir, por exemplo, vai fazer um treino, ele sabe se naquele treino ele está atingindo o potencial dele. Se você, por exemplo, acho que poucas pessoas fazem cálculo do seu VO2 máximo. Eu estava conversando sobre isso com um aluno meu da consultoria online. E ele, nossa, mas o que é VO2 máximo? E porque o dele tinha dado muito baixo. Que é basicamente a sua capacidade de absorver oxigênio e utilizar ela. Não é só isso, é apenas um geralzão, uma coisa mais simples, uma forma de entender. E o rendimento da corrida dele era muito pequeno. E aí o que eu falei, você precisa melhorar esse rendimento. E a partir do momento que você melhora esse rendimento do seu VO2, você consegue trabalhar isso com um método específico, você vai cansar menos, você vai se sentir mais bem disposto no dia a dia, você vai conseguir perceber que você consegue repetir mais vezes dentro do treino. Só que isso aí a pessoa não vai chegar e eu vou replicar um treino e fazer isso, ou só assistir um vídeo na internet e eu vou descobrir isso. Porque isso é uma coisa que está às vezes implícita ali no treino, está escondida por trás do que você está treinando, que você não saberia. Porque isso aí não está em local nenhum. Você pode pesquisar dentro do parkour que você vai ver que poucas pessoas vão falar disso. Que é uma coisa que eu adquiri conhecimento dentro da educação física. Saber o limiar de lactato da pessoa, como é que ele consegue trabalhar ali para ele atingir um potencial que vai ter modificação no músculo dele. E aí isso é para uma pessoa específica. E isso existe protocolos, que pode ser aplicado presencial e pode aplicar online. Lógico, presencial e que ninguém faz, que é o protocolo, vamos falar assim, dentro de um laboratório seria o ideal para tudo. A gente sempre usa formas estimadas. E as formas estimadas também podem ser adaptadas para a internet. Não, legal. Seria legal mesmo ter, às vezes, uma consultoria online, né? E qual o tempo que, às vezes, duraria, por exemplo? Seria coisas todos os dias? Qual você acha que seria mais eficaz? Porque, às vezes, a pessoa vê vídeo maratona, né? Vários vídeos para aprender. Né? Eu acho que, assim, na prática de movimento igual ao parkour, acho que se você gastar... É importante você ter o condicionamento físico, mas se você gastar todo o seu tempo por condicionamento físico, você também está perdendo um pouquinho da sua prática. Tem como você combinar as duas coisas? Tem. Mas isso não é para o iniciante, porque o iniciante não tem técnica. Então, por exemplo, você quer condicionar sua perna fazendo salto? Muito bom. Se você já é um praticante experiente que já tem tempo de prática. Porque você já tem a técnica correta e você pode repetir aquele salto várias vezes, ao mesmo tempo que você está aprimorando um pouco mais sua técnica, mas você está basicamente fazendo uma melhoria da sua capacidade. Porque você tem técnica para usar aquilo várias vezes. Agora, o iniciante, ele vai repetir, ele vai estar se machucando nesse processo. Então, o principal para ele é repetir poucas vezes, às vezes, as técnicas, mas com qualidade para que ele desenvolva a técnica e sabendo exatamente o que ele está melhorando na técnica. E outra coisa é fazendo exercícios que trabalham exatamente para fortalecer, para que ele consiga repetir aquilo mais vezes com segurança. Então, no online dá para você trabalhar um tipo de musculatura. E a pessoa pode trabalhar, não né? precisa treinar todo dia. Isso acho que é um mito que muitas pessoas fazem, é tipo, nossa, tem que treinar todo dia. Tipo, a menos que você seja um atleta e que você tenha realmente um desempenho muito grande, você vai treinar todo dia. Agora, cientificamente, com 15 a 20 minutos você consegue fazer um treino completo muito bem feito. Porque a maior parte do tempo que as pessoas gastam na academia é no descanso, ou entre séries. E depois eu posso trazer mais informações sobre isso, mas você fazer muitos exercícios, às vezes, não é nem um pouco legal. Se você consegue fazer um exercício, mas com muita qualidade, ele equivale a muitas outras coisas. Porque você consegue atingir todo o grupamento muscular que está envolvido ali. Só que isso aí abrange outros aspectos que acho que não encaixam muito nesse vídeo de hoje. Mas pegando um pouquinho no assunto do se aprende online, sim, com certeza tem como aprender online, mas você tem que ir para a prática. Então isso tem tudo a ver com o Ninja Factors, né? Que você falou no programa. Sim. Então foi aí que eu desenvolvi, né, o programa Ninja Factory, que é o programa de consultoria online que eu faço. Quem quiser saber mais um pouco pode entrar em contato, ver lá no Instagram também, que eu falo um pouco. Aqui no YouTube agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia aqui é trazer um conteúdo que mesmo que você esteja aprendendo por conta própria, você consiga aplicar no seu dia a dia. E quem quiser um acompanhamento mais detalhado pode entrar em contato comigo também. Mas a ideia aqui é trazer conhecimento para que você possa colocar em prática.
Então, só para poder colocar um pouco disso aqui no vídeo também, se você quiser colocar em prática algum conhecimento que você está vendo na internet, você tem que pensar o que está por trás daquilo quando você está vendo um vídeo. O que está por trás daquilo? Será que eu tenho essa capacidade? Será que meu corpo está pronto para poder receber o impacto daquele? Aí, às vezes, acho que é uma síndrome que acontece com muitos jovens, que é a síndrome do super-herói, né? Que ele acha que ele é invulnerável e que as lesões não vão acontecer nele. Eu já vi pessoas que eu cheguei a corrigir e falar: cara, seu amortecimento está muito ruim, você está saltando de lugar alto. Ele, mas não doeu não, tá bem. E continuou fazendo. E isso é muito ruim quando você faz isso, porque você está se enganando. Porque o nosso corpo não aguenta, ele vai chegar a um ponto que aquilo ali vai estourar. Essa mesma pessoa que eu cheguei a fazer esse comentário, ele já não pratica mais. E provavelmente, se for comentar com alguém, ele vai falar que a prática machuca. Mas quem machuca não é a prática, é o praticante que faz errado. Então, eu acho que lá no início eu poderia ter falado um pouquinho mais disso também, mas é que quando você vai praticar online, depende muito de quem está por trás, quem está assistindo. Porque se você vai tentar praticar simplesmente tentando se matar, você vai realmente se quebrar, porque isso não só no parkour, qualquer prática. Agora, se você vai conscientemente tentando aprender e com humildade, sabendo que você precisa passar por um processo, não é simplesmente chegar e no outro dia eu já estou fazendo um salto absurdo que eu vi na internet, que as coisas não funcionam assim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Não, mas essa questão do tempo, igual você falou, então a pessoa tem que se dedicar, né? Você vai passar uma coisa online e a pessoa que está recebendo aquele conteúdo, ela tem que fazer aquilo com fiel dedicação, né? Sim, é uma coisa que eu trabalho, isso eu aprendi dentro do coaching, na minha formação, que é a gente só trabalha com pessoas 100% comprometidas. Aí a pessoa vira e fala assim: você está comprometido a realmente atingir sua meta? Talvez. Aí você fica: cara, infelizmente não dá para trabalhar com você. Porque se a pessoa quer alcançar e ele está comprometido, ele vai fazer o possível e o impossível para alcançar aquilo. É o que diferencia os grandes praticantes dos praticantes medianos e daqueles que só se machucam e nunca fazem nada. É justamente porque ele está comprometido realmente a aprender, ou se ele está... Eu meio que estou comprometido, porque não existe fazer meio salto. Imagina, você vai fazer um parkour, eu vou fazer esse salto aqui, só que aí eu desisto pela metade. É lógico que você vai se quebrar, e isso serve para qualquer outra coisa na vida. Então, se você não entra comprometido, porque lógico que dentro da consultoria online é tudo adaptado. Por exemplo, eu só tenho 15 minutos para treinar por dia, ou só tenho tantos minutos. O que a gente consegue fazer nesse tempo que você tem dentro de casa ou até mesmo na rua? Então, vai se adaptar para o que é a realidade da pessoa. Mas vai depender da pessoa chegar e se organizar também. Beleza, eu tenho 15 minutos, assim que eu cheguei em casa lá, eu vou chegar e pegar e fazer o treino que eu preciso fazer. Eu sei que eu quero trabalhar no final de semana lá, melhorar minha técnica de subida de muro, então eu sei que eu vou chegar em casa e vou fazer um pouquinho de treino de fortalecimento de braço. Pelo menos 15 minutinhos ali. Então tem um treino por trás da técnica. Sim, não, isso aí sempre. É o que eu tô falando, você tem que ter aquela base. Que só tentando você vai conseguir? Vai. Você também está se machucando, mas vai. Tipo, é possível a pessoa aprender errado e manter aquele padrão errado por anos? É possível. Só que uma hora a conta chega. Tá, só pra fechar assim, as minhas perguntas, quando a gente vai fazer uma musculação, qualquer tipo de atividade, eles têm uma avaliação. Como que é no parkour e como que seria isso online? Então, para você fazer uma avaliação, por exemplo, no Ninja Factory a gente tem uma avaliação para você entrar, né? Então, quando você entra, vai ter dois tipos de avaliação. Uma que vai ser uma entrevista realmente que eu vou conversar para saber tudo que está alinhado, para conhecer a pessoa, que é o objetivo. Uma anamnese. E a anamnese, mas assim, a anamnese ela é feita online e depois a gente tem a conversa para discutir sobre aquilo que foi visto. E existe realmente uma avaliação física feita, baseada, e ela é adaptada para a pessoa. Porque existe um padrão que eu uso. Mas, por exemplo, eu não consigo sair de casa. Como é que eu vou fazer para calcular o meu VO2? Ou como é que eu vou fazer uma estimativa da minha capacidade respiratória? Tem um protocolo que a gente pode aplicar lá. Mas eu posso sair de casa, então vai ser mais legal. A gente vai fazer de uma forma que vai ser mais adaptada ao parkour. E quando a pessoa está bem experiente, existem protocolos criados exatamente para a pessoa fazer.
que eu falo aqui parkour, mas eu misturo parkour, calistenia e o método natural, porque o método natural é de onde surgiu o parkour, né? O parkour, ele baseou alguns elementos dentro do método natural, que foi levado para a rua em forma de jogos e brincadeiras, e que se adaptou virando a prática que a gente conhece hoje, que misturou várias outras coisas. Só que existe uma base por trás ali que é usada para fazer condicionamento. Então você tem que dominar a base do movimento humano, correr, saltar, escalar, só que como a gente se prepara para fazer isso? E isso... existe um trabalho por trás. É aí que a gente desenvolve. E aí você tem que fazer avaliação, porque como é que você sabe, por exemplo, você tem que saber primeiro onde você quer chegar. Tá, eu quero conseguir fazer a subida do muro certinho. Beleza, esse é um objetivo legal que você tem, você já sabe onde você quer chegar. Agora, onde você está? Porque aí é muito difícil virar e falar assim, não, você vai chegar lá em 3 meses, mas aí, como é que você está? Você tem força no braço? A pessoa não consegue fazer uma flexão, mas ele já quer saber fazer uma subida de muro. Beleza? Vai que ele é muito bom em fazer barra. Já tem meia puxada, mas e o resto? Só que, então tem que ser adaptado caso a caso, individualmente. Ótimo. Estou bem satisfeita com as perguntas, com as respostas. Né? Tem alguma outra coisa que gostaria de saber? Você aprendeu de uma forma diferente. Você começou a aprender na prática e que é uma forma muito legal se você tiver condições, vá atrás de alguém que possa te ensinar na prática. Se você ainda não tem condições, busque a melhor recomendação possível. Eu não recomendo que você aprenda apenas assistindo vídeo e indo para a prática. Isso é uma forma muito antiga e que a maioria começou assim. Mas, como eu já falei, não é o padrão ouro e você provavelmente vai estar fazendo muitos erros. Porque tutoriais na internet tutoriais na internet não foram feitos para todo mundo. Ele foi feito para ter uma base e pode ser usado como referência. Eu mesmo utilizei muitos tutoriais lá que eu via antigamente para poder aprender. Hoje eu sei adaptar aquilo de outras formas, que é uma forma que às vezes a pessoa não vai conseguir enxergar ali e é nesse ponto que a gente tem que trabalhar. Bem legal. Então, veio a importância aí de sempre ter uma pessoa para instruir, né? Exatamente. Todo o período. Não dá para você chegar e pulando, quero ser o Superman, né? Você não tem condições de fazer aquilo que o Superman na sua cabeça aí faz. Com certeza. Você vai se esborrachar, vai entrar pro parto. É o que aconteceu com muitas pessoas. Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu trouxe ela aqui para poder fazer algumas perguntas e tentar chegar naquilo que às vezes eu sei, mas às vezes não consigo passar adiante, porque quando alguém de fora pergunta, tem as dúvidas dele sobre a modalidade, é muito legal. E eu vou tentar trazer um pouco disso também, trazer pessoas de fora que possam perguntar. E se você tiver perguntas também, coloca aí abaixo que nos próximos episódios eu vou tentar responder. Eu vou até trazer um episódio inteiro sobre isso. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever lá no canal do Karina, tem dicas lá de nutrição. Não deixe de seguir lá, que é muito bacana mesmo. E se inscreva aqui no canal, Danilo. Curte o vídeo. Fala aí se gostou da minha colaboração aqui. É isso aí. Falou! Swag.